estou aqui no monastério no deserto, entre o Cairo na direção de Alexandria. E foi aqui que os padres do deserto, em especial Evagrias de Pontes, considerado o padre do deserto que desenhou as primeiras formas de logisma, que vão se tornar as Hamartia, que séculos e séculos depois vão dar origem para Oscar Ichazo criar o Enneagrama das Personalidades. Foi aqui exatamente que esses padres e madres do deserto viviam e é onde Evagrias de Pontes realmente escreveu grande parte desse trabalho. É realmente muito especial estar aqui. Aqui é onde esses quartinhos são casinhas onde viviam os monges. Uma delas bem pequenininha para cada um. Olá, seja bem-vindo ao 14º e último dos vídeos da série Enneacoaching no Egito. Essa expedição que nós fizemos durante 30 dias no Egito, atrás de mistérios e aprendizagens no desenvolvimento na consciência humana e as suas ligações com o Enneagrama, desde o tempo de lá até toda essa trajetória que foi trazendo esse conhecimento sagrado até nós, até hoje, né? E aos meus olhos e aos olhos da metodologia do Enneacoaching, nós fizemos, portanto, toda essa expedição e esses 14 vídeos que trouxeram cada um deles aspectos diferentes de conhecimentos que chegam até nós. O 14º vídeo, este aqui, é extremamente importante para a história do Enneagrama, pois ele fala do monastério de San Macarius. E para quem conhece o Enneagrama e para quem conhece a história das 9 Hamartia, e se você precisa dar uma olhada nisso, volta lá para os primeiros vídeos dessa série Enneacoaching no Egito, que você vai encontrar sobre as origens sagradas do Enneagrama, você vai poder se lembrar do como o Enneagrama das Personalidades mesmo tem uma origem profunda neste trabalho, neste lugar que foi o trabalho dos padres e das madres do deserto. Vamos olhar um pouquinho aqui para o nosso símbolo e lembrar um pouquinho disso. Então, quando a gente olha para o Enneagrama, a gente sabe que ele é uma figura que tem 9 pontas, embora eu já tenha dito lá atrás que a figura em si não é do tempo dos padres do deserto, a figura em si ela vai aparecer muito provavelmente por um desenvolvimento ligado à Grécia, a Pitágoras, embora a colocação desses 9 pontos vai acontecer lá só no século XX através do Oscar Ichazo, que também faz parte dessa série, como a gente já mostrou. Porém, quando a gente vai olhar o que deu origem aos 9 pontos, as 9 dores, as 9 fundamentos, os 9 sofrimentos, como diziam os padres antigos do deserto, padres e madres do coração, e a gente vai ter que voltar e dizer e se lembrar. Cada um do que a gente chama dos 9 tipos ou 9 raios tem em si uma dor específica no coração, uma forma de sofrimento, algo que a gente chama de paixão do tipo, ou paixão do raio, que é quando o nosso coração está lá vivendo, vamos dizer assim, a parte mais de sombra, a parte mais de sofrimento, tentando de alguma forma lidar com essa forma de desconexão do coração de Deus. E uma das coisas que os padres e as madres do deserto fizeram e faziam naquela época era meditar, buscar, investigar como especificamente o homem se desvia de Deus, né? Quando a gente tem origem às palavras Hamartia, hamartia significava, em grego, errar o alvo, errar o lugar certo, estar buscando alguma coisa, uma meta e se perder dela. E qual era a meta que esses primeiros padres e madres do deserto buscavam lá nos primeiros séculos do cristianismo?
buscavam a Deus. Buscavam a Deus dentro de si e não somente fora. Lembrando um pouquinho da história aqui, né, dos padres e madres do deserto, a gente está falando de um cristianismo que bebeu muito, muito, muito da sabedoria egípcia. Como a gente olha em toda essa série, a gente volta lá e descobre como o próprio nascimento do cristianismo, o próprio Messias, os próprios ensinamentos têm ligações muito diretas com ensinamentos muito mais antigos que vieram do Egito. Então, quando os primeiros séculos do cristianismo acontecem, o cristianismo ele tenta, de alguma forma, se expandir. Então, ele vai ao mundo para contar a sua história, para, de alguma forma, encontrar os novos fiéis, para mostrar, né, a boa nova para a Terra. E o mais interessante é que um dos países, ou se não o lugar, não eram países ainda, né, que mais o cristianismo encontrou um lugar de crescimento e se desenvolveu foi o Antigo Egito. E eu já falo em alguns vídeos anteriores que isso tem muito a ver até com a proximidade da mensagem, né, que Jesus trazia, com a proximidade de uma série de ensinamentos que aconteciam ali. Só que esses praticantes do cristianismo, nos primeiros séculos, eles eram perseguidos. Eles não tinham muita liberdade para seguir o que eles acreditavam. E vale lembrar também que o cristianismo foi se tornando ao longo do tempo uma instituição bastante politizada. Ela virou uma instituição do Estado de Roma. Ela primeiro foi perseguida, depois ela foi assumida. Então, como toda igreja, como toda instituição, ela vai ter pessoas que viraram mais politizadas, né, como uma própria igreja mais tradicional, mas havia esses padres e madres do deserto que tinham na busca, no coração deles, que eles queriam encontrar a Deus como Jesus havia feito. Jesus vai meditar no deserto. Ele encontrar a Deus através de uma visão um pouco mais gnóstica, um pouco mais introspectiva, um pouco mais de trabalhar em si mesmo como um ser humano até que se tornasse a imagem e semelhança de Deus. Então, esses padres e madres que queriam dedicar a vida deles para se melhorar, para chegar, para construir Deus dentro de si, para trabalhar no seu próprio coração até que isso acontecesse e na sua própria mente, eles foram se juntando em comunidades. Comunidades essas que saíam, né, das aglomerações e iam para o deserto. Literalmente formaram grandes comunidades no deserto. Não foram pequenas, não. Elas tinham centenas e até milhares de pessoas. Todas elas em regiões do Egito, onde esses padres e madres, eles se dedicaram a ir para esses lugares e ficar a vida ali trabalhando de uma forma mais gnóstica, de uma forma mais ligada ao autoconhecimento, de uma forma mais ligada a uma simplicidade, mas investigar o que me aproxima e o que me desvia de Deus. E olha que coisa linda, porque a gente vai olhar que a raiz do trabalho que faziam os padres e madres do deserto, a raiz do trabalho do Enneagrama é essa. É você olhar para si mesmo, é você aumentar o seu grau de autoconhecimento, é você investigar o teu coração e entendê-lo, é você entender a sua mente e descobrir o que me aproxima de Deus, o Deus dentro de mim, do caminho da cruz, do caminho do amor, o que me aproxima disso e o que me afasta disso. E o que os padres e madres do deserto descobriram é que havia determinadas emoções que se eu entrasse nelas, se eu entrasse naquele caminho, eu me desviava de Deus. Então imagine, e eles fizeram isso de uma forma muito interessante, foi realmente olhando para a vida deles. Eles estavam ali, sentados, de repente tem uma experiência de Deus e de repente, numa das práticas, eles descobrem, então estão trabalhando ali no monastério, de que outros monges não estão fazendo o trabalho direito ou não estão sendo tão disciplinados quanto eles. E de repente eles olham para aquilo, acham injusto, percebem que o coração se enche um pouquinho de ira, um pouco de raiva, e observam e falam, caramba, olha, no momento em que isso entra no meu coração, que essa ira entra no meu coração, não é uma ira enorme descrita na Bíblia, não, essa ira que me pega no dia a dia por uma pequena coisa que está acontecendo aqui. No momento em que o meu coração se habita de ira, ele está desviando do alvo. Ele está fazendo uma forma do que lá na frente vai ser chamado de pecado.
mas que nada tem a ver com pecado como algo errado, como algo que merece punição, mas sim um errar do alvo, uma hamartia. Quando o meu coração fica amargo, tem a ira e ela tem esta forma, este jeito, ela chega para mim nesses momentos, eu aprendo a observar a ira no meu coração, o que acontece é que eu, portanto, me desvio de Deus. Me desvio do coração sereno, que eu já tinha experimentado numa prática anterior. Percebem? Então, os padres e madres do deserto, eles fazem como que uma aprendizagem experiencial. Eles observam no próprio coração deles, e vocês sabem que isso pode levar uma vida inteira para se fazer, que determinadas emoções, quando vinham ao meu coração no dia a dia, desviavam de Deus. E uma das coisas que eles vão descobrir, primeiro começa com 7, depois vão para 8, isso não foi construído de uma vez só, tá, gente? Existe uma figura muito importante, que é um dos padres do deserto, que viveu aqui no monastério de São Macários. Esse aqui é um folhetinho que eu ganhei lá no Egito, esse é o único vídeo que eu estou gravando aqui no Brasil já, e que mostra muito bem, né, até hoje, uma figura aqui dos padres e madres do deserto. E um desses padres se chamava Evagrio de Ponto, nascido na Turquia, depois de algumas questões na vida dele, veio para cá, para o monastério de São Macários, justamente neste lugar onde aparece aí nas imagens, onde eu estive, e que está aí até hoje. Claro, foi construído um sobre o outro, foi se desenvolvendo, nem sempre são exatamente as mesmas construções, mas são as mesmas tradições até hoje, uma tradição muito de sair da vida prática, uma tradição muito de se enclausurar mesmo e estar ali investigando a si mesmo. Então o Evagrio de Ponto é aquele que começa a descrever o que ele chamava de logisma, e que depois veio a se chamar hamartia. E ele identificou primeiro 8 maneiras principais pelos quais o homem se desvia de Deus, o homem se distrai de Deus. Nós podemos dizer de alguma forma 8 emoções que, ao entrarem no coração, e depois com outros padres e madres ao longo do tempo, isso chegou a 9, foram complementando os trabalhos uns dos outros, de que quando o meu coração está sentindo isso, eu, portanto, me desvio de Deus. E quais foram os logismas principais, ou que vieram a se tornar, portanto, as 9 hamartia, os pecados capitais, que lá no Papa Gregório, que foi pegar esses estudos dos padres e madres do deserto, pegar os estudos do Evagrio de Ponto e dar origem ao que foram ser chamados de 7 pecados capitais. É claro, 2 deles foram retirados, né? O do ponto 6 e o 3, o medo e a vanglória, ou a vaidade, e isso tem muito a ver com a própria ideia da Igreja Católica mais para frente, de que talvez medo e vanglória ou vaidade não fossem possíveis de ser ensinados como pecado, até porque a Igreja governava a mente das pessoas através do medo. Então, aí a gente já entra numa esfera de decisões que são muito políticas, que são institucionais mesmo. Mas a gente pode falar, portanto, dentro do trabalho bonito dos padres e das madres do deserto, em 9 hamartia, em 9 logisma que foram criados. Então, aqui olhando aqui nos pontos do Enneagrama. Então, quando eu olho aqui, né, no ponto, e eles diziam que vamos lembrar que quando tem os escritos dos padres do deserto, não existia este símbolo, tá? Este símbolo, o trabalho deles foi carregado aqui só lá no século XX, de alguma forma, é que uma coisa foi colocada em cima da outra. E aí vale a pena vocês voltarem lá para o vídeo desta mesma série, né, Coaching no Egito, onde eu falo sobre o Oscar Ichaço e as origens do Enneagrama. Mas usando o Enneagrama como ele chegou até nós, dentro até do movimento do Enneacoaching espiritual, a gente vai ver no ponto 1 a ira, né? Então, quando eu estou lá, de repente, fazendo as minhas práticas, não é fácil fazer isso, não é fácil ficar contemplando a Deus, não é fácil viver uma vida de virtudes, e de repente eu vejo que algum dos monges não está fazendo a coisa direito, ou eu acho que eu não fui bem tratado, ou eu acho que alguém não está sendo disciplinado o suficiente, ou alguém fez uma coisa errada, e aquilo me entra no coração como uma ira, né? E aí o que eles identificaram? A ira
no coração, como uma hamartia. Me tira desse coração sereno, me tira desse coração que aceita sem julgar, me tira desse coração que está próximo do coração de Deus. O orgulho, né, ou a soberba, como era chamado antigamente, é um coração que se engrandece demais e, de repente, eu como homem estou me achando até mais importante do que Deus, mais fundamental do que Deus. E no momento que eu acho que eu não preciso mais de ajuda, que eu realmente sei das coisas, sei como ajudar os outros, sei como curar os outros, eu começo a me perder num coração orgulhoso, que perde a humildade, que perde aquele contato em, né, se ajoelhar e reconhecer o coração de Deus ou a Deus como algo grandioso demais, imenso demais. E quando o meu coração entra aí, eu me afasto de Deus mais uma vez. E assim a gente segue, como estão em toda a nossa série de vídeos, a gente fala muito bem dentro da linha do NA Coaching Espiritual sobre todas essas quedas. Mas a gente vai falar sobre a vaidade, aqui no ponto 3, quando o meu coração, de certa forma, tem essa ideia de que sou eu, ser humano, o meu ego fica grande demais, eu fico poderoso demais, eu fico influente demais, eu brilho demais, eu me perco então do que é, né, o coração de Deus, onde as coisas estão sendo feitas, onde eu sou mais um aqui, com muita beleza, com muita grandeza, dentro desse fluxo natural, e aí o meu coração se perde mais uma vez. O coração 4, inveja, a hamartia da inveja, quando o meu coração está sentindo que me falta alguma coisa, quando ele olha para o outro padre, para outra madre, para a vida lá fora, e começa a falar, nossa, acho que eu desejaria ter a vida deles, eles sabem mais do que eu, eles têm mais disciplina do que eu, o meu coração começa a se comparar e eu me perco na inveja. E ao me perder na inveja, eu perco o coração que vê a plenitude e a santa beleza naquilo que é. E meu coração, de certa forma, se desvia de Deus. Quando meu coração, e aqui o que virou para nós o ponto 5, entra em avareza, eu estou ali vivendo, mas eu não deixo meu coração disponível para as pessoas. Eu me fecho, eu esfrio esse coração, eu deixo ele mais distante. Eu tento levar uma vida somente mais racional para me proteger. Eu tenho medo de tocar e abrir o meu coração para as pessoas e para o mundo. E aí, de certa forma, eu não consigo sentir a abundância, a grandiosidade, aquele coração que não se apega e só deixa sentir a Deus, deixa sentir aos irmãos que estão ali no monastério de uma forma desapegada. E a avareza não permite isso de alguma forma. O meu coração no ponto 6, né? O coração em medo, de alguma forma, e aí não é só o medo, né? O ponto 6 representa, de certa forma, o coração que perdeu a coragem, o coração que está ansioso, quase que duvidando da existência de Deus, um coração que está fraco, um coração que perdeu. Então, quando eu estou ali duvidando da minha própria força, duvidando do meu tamanho, duvidando de que sou filho de Deus, duvidando que sou orientado por Deus, duvidando que tenho um caminho, eu me sinto fraco, minhas pernas tremem, eu me sinto pequenininho demais, eu perco esse senso de grandeza, de autoridade, de sustentação. É como se Deus não estivesse mais sustentando os meus passos. E o meu coração pula de ansiedade, porque eu não tenho mais força. E é claro que eu perdi o quê? Essa força interna, essa força da luz. Eu perdi Deus, de certa forma, dentro do meu coração. E aqui eu estou usando muito a palavra Deus, porque nós estamos falando, de fato, de uma tradição cristã, de uma tradição que vem, né, do monastério de padres e madres do deserto. E aí o coração 7, e aí um dia eu estou ali no monastério e de repente eu começo a desejar estar em outro lugar que não fosse aquele. Eu estou cansado de fazer tanto as minhas rezas, as minhas orações, de fazer o meu trabalho, e de repente eu começo a desejar, vejo que a minha cabeça e meu coração estão desejando estar em outro lugar, fazendo uma outra coisa melhor, uma coisa que parece que vai me dar mais prazer, e aí de repente eu começo a sair daquele momento, meu coração já não está mais sentindo aquilo em profundidade, começa a ficar vazio, começo a me perder, eu começo a viver uma vida sem prestar atenção, a perder presença, e meu coração
para de sentir a vida, para de sentir cada momento, para de sentir cada profundidade de um momento simples. Ele vai ficando mais vazio, mais com fome, ele não se preenche. E vem a hamartia do ponto 7, a gula faz com que eu, portanto, tente preencher esse coração que, na verdade, está vazio de mim mesmo. Um coração que muitas vezes se fechou de medo de não sentir dor. Um coração que muitas vezes se fechou para a experiência da vida de medo de não sentir, para não sentir a frustração, vamos dizer assim. E aí você tem, portanto, a gula. Então, quando eu estou lá tentando fazer aquele trabalho e de repente eu vejo que eu estou querendo experiências mais prazerosas, que eu não estou conseguindo sentar, paro para meditar 5 minutos, não consigo, estou lá, eu descubro aí então mais uma hamartia, que é essa hamartia da gula. A luxúria, no ponto 8, que vai fazer mesmo, quando o meu coração se machuca, quando o meu coração recebe uma traição, quando ele dói, em algum momento eu crio uma proteção para esse coração. Eu faço com que a luxúria fique grandona, eu endureço, eu quero viver uma vida mais endurecida, mais forte, mais distante. Meu coração não fica mais inocente e vulnerável, ele perde a inocência por conta das traições que ele levou, passa a ter um desejo de se tornar mais duro, um pouco mais frio, quase morto muitas vezes. E essa é uma hamartia que todos nós podemos encontrar em nosso coração. Então, quando os padres e madres do deserto eles olham para isso, eles vão descrever mesmo como luxúria, esse exagero de energia do corpo que eu pego como se eu fosse viver uma vida concreta demais e perdesse as nuances, perdesse a inocência, perdesse esse coração de criança de alguma forma. E quando a gente chega, portanto, no 9, que dá a origem, é o que os padres e madres do deserto chamaram de hamartia da preguiça. Ou, e aí uma coisa que muito poucos sabem, eles também chamaram essa preguiça de profunda tristeza. Foi um nome que se perdeu ao longo do tempo. No ponto 9. É uma tristeza de ter me separado do corpo de Deus, do corpo da vida, de ter me tornado pequenininho demais, de ter me separado da santa rede, do corpo de Deus, de ter ficado invisível, de quase acreditar que não tem importância nenhuma. Então, quando o meu coração, que está lá, potente, engajado na vida, com a força de ser e fazer parte, perde isso, eu caio no mar. Eu não quero sentir emoções tão fortes, eu não quero me apaixonar tanto pela vida, eu não quero me apaixonar tanto pelas coisas, pela existência como um todo, por mim mesmo. Deixa eu me enganar que eu sou pequenininho, deixa eu amolecer o meu coração para não sentir as grandes dores e também não sentir os grandes amores, para deixar tudo morno e não me engajar tanto neste trabalho de crescimento da alma, não me engajar tanto em mim mesmo, não me engajar tanto na minha alma. Então, o que os padres e madres do deserto, e aqui foi uma descrição um pouco mais simples, vocês podem encontrar aprofundamento, seja na série Enea Coaching Espiritual ou na série Eneagrama Espiritual, aqui dentro do nosso canal do Instagram, você encontra o aprofundamento sobre tudo isso, no YouTube também. Mas o que eu gostaria e queria ter trazido um pouco para vocês hoje, estando ali, tendo estado nesse lugar tão icônico, tão importante, pisar nas areias, pisar no monastério, onde os padres do deserto, onde Evagrio de Ponto esteve ali, fazendo as primeiras investigações no seu próprio coração, onde homens e mulheres extremamente dedicados ao desenvolvimento do espírito estiveram ali, investigando, trabalhando, estudando, se dedicando, escrevendo o que seriam lá na frente
as 9 formas de desvio de Deus, as 9 formas de distrações as quais o meu coração pode se desviar de Deus. E essas 9 formas vão dar origem, portanto, às 9 paixões do Enneagrama, que são 9 facetas do coração do homem distorcido, em sofrimento, que acaba levando a ações e a uma criação de uma persona, de uma personalidade que está na raiz da criação dos 9 tipos do Enneagrama. Portanto, gente, posso dizer aqui para vocês que eu tive a honra de pisar, de meditar, de estar ali em um dos lugares que talvez tenham sido mais fundamentais para aquilo que é o Enneagrama moderno, o Enneagrama das personalidades. E o que eu queria trazer para vocês não é neste vídeo um ensinamento dessas 9 formas de queda, eles estão nos outros vídeos, mas trazer para vocês a impressão, trazer para vocês a reverência, trazer para vocês a história de que o Enneagrama está ligado a um instrumento de autoaprimoramento, a um instrumento de refinamento da minha condição humana, refinamento do meu coração, refinamento da minha mente, refinamento do meu corpo, do meu espírito, de lapidação, de construção, de cura, de desenvolvimento. Não é algo mágico que acontece no final de semana. É como os padres e madres do deserto. É um trabalho para uma e para muitas vidas. O trabalho de lapidar a si mesmo, em direção à construção de Deus dentro de você. E é isso que os padres e madres do deserto estão fazendo lá há quase 20 séculos. E é esse o verdadeiro trabalho do Enneagrama. E é com essa mensagem um pouquinho da bênção que esses padres e madres trazem e que está ali meditando e estar reproduzindo isso de alguma forma todos os dias me traz, é que eu gostaria de encerrar esta série incrível Enneacoaching no Egito, que me transformou profundamente e que trouxe luz à história do Enneagrama, a conhecimentos antigos, a histórias não contadas sobre o desenvolvimento da consciência e que pode nos fazer assumir cada vez mais, nos dias de hoje, o verdadeiro trabalho santo, o trabalho de lapidação e de construção da humanidade, a imagem e semelhança de Deus, assim como os egípcios estavam fazendo há 5, 6 mil anos atrás, ou quem dirá 13, 14, 15 mil anos e muito mais, como a gente pode ver ao longo dessa série. Mais uma vez eu te convido a assistir todos os vídeos dessa série e também todos os ensinamentos que estão aqui nos nossos canais do YouTube sobre o Enneagrama das personalidades, o Enneagrama moderno, o Enneagrama aplicado, o Enneagrama antigo e o desenvolvimento e a lapidação humana. Um grande beijo, fiquem com Deus, literalmente, o Deus dentro e fora de vocês, e levem esta mensagem. Você que tem o chamado pelo Enneagrama, lembre-se, o teu trabalho é um trabalho de todos os dias, aprimorar-se a si. Até a próxima série. Um grande beijo aqui. Eu sou o Nicolai Crucino e espero vocês aí no próximo vídeo.